E este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as riquezas que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Pode se sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito importante, porque Paulo aqui ele está falando para Timóteo acerca das profecias que foram dadas acerca de Timóteo. E quando nós falamos de promessas de Deus, isto é algo muito importante e delicado. Porque as promessas de Deus são coisas que infalivelmente irão se cumprir. Quando Deus faz uma promessa, Ele não promete para revogá-la. A intenção de Deus, toda vez que Ele te faz uma promessa, é cumpri-la. Mas existem alguns requisitos. Não podemos querer uma promessa de Deus com intenções próprias. Existem pessoas que querem que Deus realize o sonho de terem um excelente ministério, um grande ministério. Mas essas pessoas, no fundo, elas querem compensar nas promessas uma lacuna emocional. Pessoas que foram muito desprezadas, que sofreram algum complexo de inferioridade. E quando alcançam posições, elas querem despejar tudo aquilo que elas receberam de tóxico ao longo do caminho. Pessoas que utilizam a promessa de Deus para compensar suas mazelas internas. Pessoas que foram muito rejeitados, muito desprezados e querem o status da promessa para serem os tais, os grandes, os incríveis, os estupendos, pessoas extraordinárias. Então a pergunta que fica é: você quer receber as promessas de Deus? Ô Diácono Mateus, eu quero receber. Por que você quer recebê-las? Como você pretende administrar as profecias que foram dadas, direcionadas por Deus para a sua vida? E é importante que nós entendamos que, durante o recebimento das promessas, até o cumprimento das promessas, existe um processo. Existe um processo. Nenhuma promessa será cumprida, promessas principalmente de honra, nenhuma promessa será cumprida instantaneamente após o decreto. Aprenda isso. Deus prometeu que vai te honrar muito. Saiba que essa honra não será do dia para a noite. Porque Deus não honra pessoas que não estão preparadas. Por isso que Deus prepara, eleva, dá autoridade espiritual, faz a pessoa criar raízes psicológicas, emocionais. Você sabia que uma promessa de Deus dada a uma pessoa emocionalmente perturbada é um problema? Pessoas que alcançaram coisas extraordinárias, mas porque não tinham um emocional preparado, uma mente preparada, um psicológico preparado, não conseguiram dar conta da promessa. E eu sou testemunha.
E eu sou prova. Então existem pessoas que têm o potencial, que têm o chamado, que têm a promessa, mas não têm o preparo. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar o que Ele te prometeu, mas Ele vai te preparar para exercê-las. Mas aí fica uma pergunta: como devo me conduzir após receber uma promessa de Deus, sendo que esta ainda não se cumpriu? Não pense que é o seguinte: você recebe uma promessa hoje Deus está dizendo para você que Ele vai te exaltar, que você vai ser um ministro, que você vai ser uma mulher de Deus, que você vai ser um empresário, que você vai ser uma pessoa, e pronto, glória a Deus, agora eu só vou ficar aqui parado no meu canto, vou fazer nada de nada, não quero saber de mais nada, porque vai se cumprir e fica por assim mesmo. Não é assim. Como eu disse aos irmãos, do recebimento de um chamado, ou de um recebimento de uma promessa, até o cumprimento dela, existe um intervalo chamado tempo de preparação. Durante esse tempo de preparação, Deus utilizará as circunstâncias para te tratar, para te trazer lições, para te fazer aprender coisas, para te desenvolver. Alguém diz assim: não, parece que depois que eu recebi uma promessa, as lutas aumentaram. Não aumentaram, mas agora elas têm um significado. Todo servo de Deus prometido, todo servo de Deus que tem uma promessa, ele enfrenta lutas como qualquer ímpio, mas a sua luta, ela tem um sentido, a sua luta, ela tem uma causa, a sua luta tem um propósito de Deus debaixo deste problema, debaixo dessa luta, debaixo dessa aflição. Tem uma lição que Deus quer te passar aí. Glória a Deus. E é isso que diferencia um crente com promessas de um ímpio que não tem nenhum sentido de vida. Um ímpio não tem sentido de vida, porque ele não vive debaixo de propósito algum, e morrerá como se nunca tivesse existido. A palavra de Deus diz: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque a sua vida tem um propósito. Há um propósito de Deus na sua vida, há um plano de Deus na sua vida, há um propósito de Deus nas circunstâncias que você está vivendo, há um propósito de Deus nas circunstâncias que estão lhe sobrevindo, há um motivo, há uma lição. Glória a Deus. Você precisa estar preparado para as lições que Deus quer te passar. Você sabia que até na gripe Deus quer te passar uma lição? Você sabia que na perda de um emprego Deus quer te passar uma lição? Você sabia que no falatório de alguém contra você Deus quer te passar uma lição? Você sabia que uma topada que você tomou Deus quer te passar uma lição? Eu atravessei a rua quando eu estava lá no Campo Grande, trabalhando lá, que na verdade eu trabalho no Campo Grande, e eu estava a caminho do banco onde eu trabalho, e eu tomei uma topada, parei, senti a dor, obviamente. Quando eu tomo a topada, eu parei, caiu uma manga da árvore à frente, caiu no chão, puff, com toda a força, se espatifou. Você sabia que às vezes até uma topada é um livramento de acontecer um acidente, de você se machucar? Você sabia que às vezes Deus ele tira pessoas de você para te livrar, para impedir que o pior aconteça? Você sabia que muitas vezes Deus está querendo te ensinar uma lição na solidão, na doença, na dor, na artrite, na artrose, na doença, na veia entupida, na necessidade que você tem de enfrentar fila no hospital? Deus quer te ensinar algo ali, Deus quer te passar algo ali, Deus quer te mostrar uma coisa que você não está vendo ali.
com um levante que sucedeu no trabalho. Deus está querendo te passar uma lição ali, porque todos aqueles que têm uma palavra sobre a sua vida, todos aqueles que têm uma promessa, é Deus colocando a mão e dizendo: eu estou te ensinando, fica tranquilo, eu estou te ensinando, eu estou te ensinando, estou te passando conhecimento na circunstância. Até na perda familiar é Deus querendo, permitindo, mas com a intenção de nos passar uma lição. Aí vem algo sério. Nós sempre, preste atenção, nós sempre retornaremos a uma determinada crise quando dela não extraímos nenhum aprendizado. Vamos abrir as Bíblias. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Isso é algo muito sério. Nós sempre voltaremos para aquela mesma situação, ou situações parecidas, quando nós não extraímos lição alguma. Achou Números 14? Olhe para mim agora. Se você não aprendeu nada diante daquela luta terrível que você enfrentou, você não extraiu nenhum aprendizado, você não extraiu nenhum conhecimento, muito provavelmente você vai voltar para a mesma situação, ou uma situação grandemente parecida com o que você passou. Quando nós não extraímos o que Deus quer nos ensinar, isso é incrível. Tem pessoas que têm anos de crente e não aprende com nada de nada. Isso é algo sério. Permanecendo sempre um menino na fé, permanecendo sempre uma criança que não sabe o que faz, nem sabe para onde vai, permanecendo sempre aquele menino preguiçoso que você diz: não vá para aí, não pegue nessa tomada, a tomada está descascada. Ele já tomou um choque, mas ele está indo de novo e vai tomar outro choque, porque não aprendeu isso. Tu era assim, Felipe, quando era criança? Tu tem uma cara de que era muito travesso. Tem gente que não extrai lições das circunstâncias da vida, mas que Deus estava por trás ensinando, passando isso. Números capítulo 14. Vamos entender um pouco isso. Versículo 2. E então os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Irmão, isso foi depois de anos sendo tratado, sendo ensinado, vendo maravilhas que ninguém viu, tendo experiências extraordinárias que ninguém teve, porque Deus estava querendo mostrar a eles que Ele, o Senhor, tinha o poder para colocar os filhos de Israel dentro da terra prometida. Quando, depois de todo esse tratamento, depois de todos esses desafios, depois de todas essas guerras no deserto que eles tiveram, depois de todas as dificuldades, depois de toda a exposição a desertos frios à noite, quentes pela manhã, providências divinas extraordinárias, livramentos jamais inimagináveis, depois de tudo isso, o que é que acontece? Quando chega o tempo do cumprimento da promessa, eles não aprenderam nada. Nada. Isso é grave. Vamos ler? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Por que eles caíram sobre os seus rostos? Porque eles sabiam que quem não aprende volta ao início para percorrer tudo de novo até aprender de novo.
É que nem a prova de português, de matemática, de ciência, de geografia, ou seja lá do que você fez e você não passou. Chegou o final do ano, tu foi reprovado. O que acontece? Vai para onde? Vai para onde? Quem já passou pela recuperação, levante a mão. Não é vergonha. Não é ruim. Não é complicado. Aí você vai ver todos os seus colegas passando para o outro ano. E você está em recuperação. Vamos lá. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Olha a reação de um povo que viu coisas extraordinárias de Deus. O que acontece agora? Eles estão se levantando contra os ministros do Evangelho, contra os ministros da lei, contra os ministros de Deus, que os guiou, que os pastoreou, que os ensinou. Estão se voltando contra os seus pastores. Não aprenderam nada. Conhecimento nenhum. Quem já assistiu a novela do Êxodo? O Êxodo é Êxodo? Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos. Quem já assistiu os 10 Mandamentos? Quem viu a parte das pragas? Foi uma novela sensacional. Depois de ver tudo aquilo e passar anos experimentando coisas inimagináveis, chega no dia da promessa. Não aprenderam nada, esqueceram tudo. Deus te colocou em situações que você ficou despreparado. Deus te colocou em situações que você ficou exposto. Deus te colocou em situações que faltou socorro terreno, mas Deus começou a prover. Deus abriu porta, Deus fez coisas extraordinárias. Passou-se todos esses anos e você está aqui, mas ainda assim você não aprendeu nada. Você está entendendo que palavra grave? Vamos adiantar um pouco? Versículo 25. Versículo 25. Que negócio sério. Não, versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: olha, irmão, isso aqui deixou até Deus com raiva. A Bíblia diz que Deus ele é lento para se irar. Deus é paciente, com uma paciência inimaginável. Porque Deus ele me suporta que sou insuportável. Deus te suporta que você é insuportável. Deus suporta a gente, que todos nós juntos somos insuportavelmente insuportáveis no nível mais alto e elevado da insuportação que existe. Deus suporta a gente, Deus ama a gente, Deus trata a gente. E Deus é longânimo. Mas ele aqui, ele diz: já não dá mais. O que ele diz? Versículo 11. Até quando me provocará este povo? Até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Olha o que Deus faz. Com pestilência o ferirei, o rejeitarei. E Deus agora vai propor a Moisés para fulminar aquele povo e elevar Moisés para ser um patriarca. Moisés diz: não, Senhor, lembra da tua promessa. Ele vai clamar. Aí o que é que Deus vai dizer? Versículo 23. Olha o decreto: não verão a terra que a seus pais jurarei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Versículo 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para onde? Do deserto. Pelo caminho da onde? Vocês vão voltar lá para Êxodo 15. Depois de anos dos eventos de lá. Vai voltar tudo de novo.
porque não aprendeu nada. Sempre retornaremos a uma determinada crise quando dela não extraímos nenhum aprendizado. Deus não cumpriu a promessa ainda. Esse é o momento mais crítico. Porque Deus não aceita incrédulos. Deus não aceita que eu seja incrédulo à sua promessa. Não depois de tudo que Ele fez por mim na cruz. Não depois de tudo que Ele tem feito de providências na nossa vida. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Milite pelas promessas. Milite pelas promessas. Precisamos entender, irmãos, que o termo general de guerra atribuído a Deus não foi atribuído à toa. Deus quer fazer de você um soldado do Evangelho, para que quando você exercer as promessas, você esteja pronto. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 3. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Rapaz, teve gente que deu uma estremecida de susto. Que misericórdia. Está tudo bem. Sofre, pois, comigo as aflições. Enfrente as aflições. Se comprometa nas aflições. Se entregue à causa do Evangelho nas tribulações. Persevere nas tribulações. Seja íntegro e comprometido nas aflições. É isso que a Escritura está dizendo, como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo até o último momento as aflições. Mas está tudo caminhando ao contrário. Sofre comigo. Sabe o que é sofrer comigo? Isso fala de companhia. Ó Deus, eu não te deixarei, mesmo que tudo esteja dando errado. Ou eu não te deixarei, mesmo que eu perca aquilo que eu tanto estou pedindo, mesmo que tudo vá ao avesso, mesmo que tudo vire uma complicação, eu não vou deixar a tua palavra, não vou deixar o teu Evangelho. E ainda que todo mundo vire as costas para mim, eu vou continuar servindo como bom soldado do Evangelho. Eu vou continuar fiel ao Evangelho, porque o Evangelho é tudo para mim. Sofra comigo, sofra comigo, sofra comigo, sofra pois comigo as aflições. Persevere nas aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo, como um soldado que não volta na guerra, como um soldado que não volta na peleja, como um soldado que persevera até a última gota de suor, até o último respício de sangue, que persevera até o fim. É isso que a Escritura está dizendo. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Você tem promessa. Você vai passar por aflições. Não porque Deus é injusto, mas porque faz parte da vida, mas porque faz parte da caminhada. Não é só a caminhada do crente, é a caminhada do ser humano em geral. Você vai sofrer como todos eles, você vai enfrentar dificuldade como todos eles, mas a palavra de Deus diz: sofra, pois, comigo as aflições. Sofre, pois, comigo as aflições. Não é fora da minha presença, mas é comprometido com a minha palavra. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado
Você é um soldado? Ou você é um menino? O soldado do Evangelho não se evidencia pelo tempo de crente. Tem gente que tem muito tempo de crente e não é soldado do Evangelho. Soldado do Evangelho é evidenciado pelo seu caráter, pelo seu comprometimento com Deus e com as Sagradas Escrituras. Sofra pelo Evangelho. Vamos parar com esse Evangelho triunfalista. Eu postei nos meus stories algo que eu achei extraordinário. O pastor Paulo Júnior, amo as mensagens dele. Ele disse: vamos parar com esse evangelho triunfalista que diz: você vai experimentar as alturas da terra, você vai ser uma pessoa que não vai faltar nada, você vai ter tudo na terra, seus sonhos serão todos realizados, Deus se comprometeu com seus sonhos, Ele vai realizar todos eles. Não! Casa de crente é assaltada, crente fica desempregado, crente passa fome, parente de crente morre, crente também morre de doença. Eliseu morreu de tumores, pessoas adoecem. A Bíblia mostra pessoas que serviram a Deus, foram fiéis e tiveram mortes dolorosas. A questão não é se Deus vai realizar os seus sonhos, a questão é se você será fiel ao Evangelho quando tudo não for à frente. É isso que Deus quer saber de você. A promessa não se cumpriu. O que é que eu faço que seja fiel ao Evangelho? Levante a sua mãozinha para cima e diga: eu preciso ser fiel ao Evangelho. É só isso. Você precisa ser fiel ao Evangelho. Você precisa se comprometer com o Evangelho. Você precisa amar o Evangelho. Você precisa se entregar ao Evangelho. Você precisa se comprometer a todo custo, ainda que custe a sua vida, ainda que custe os seus prazeres, ainda que custe as suas vontades, ainda que custe os seus sonhos, ainda que custe a sua faculdade, ainda que custe o seu desejo de ter uma casa extraordinária, ainda que custe o seu desejo de ter uma família próspera e cheia de dinheiro, ainda que custe tudo isso, ainda que custe muito caro, mas Deus está dizendo para você: se o seu dinheiro, se a sua perseverança, se o amor da sua vida, se sua riqueza for a minha presença, você é rico, nada te falta. Você é rico, nada te falta. Você é rico, nada te falta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou encerrar agora. Encerrando. Militar pelas promessas é deixar o Espírito de Deus operar uma mudança dentro do seu coração. Sabe o que é que o Espírito Santo quer com você? Eu devia ter trazido meu lenço. Sabe o que é que o Espírito Santo quer com você? Ele quer que você seja totalmente transformado por Ele. Eu vou repetir. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer com você? Ele quer te modificar. Ele quer te transformar em algo que você ainda não é. Ele quer fazer uma mudança radical em você, de dentro para fora. Ele quer chacoalhar a sua vida, de dentro para fora. Ele quer pôr a mão na sua estrutura, na divisão da sua alma e espírito, e Ele quer transformar 100%. Ele quer mexer nos seus hobbies, Ele quer mexer nos seus desejos, Ele quer mexer nas suas vontades, Ele quer mexer na sua essência, Ele quer mudar você e tornar você conforme a imagem do Santo Evangelho. É isso que Ele quer fazer com você: te modificar, te transformar, te modificar 100%, tornando você uma nova criatura, totalmente diferente, 100%, totalmente, para então exaltar você sobre os quatro cantos da terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Salmos capítulo 38. Vamos ler esse último versículo. Salmo 38, versículo 9. Versículo 9. Salmo 38, versículo 9. Aleluia. Isso aqui é entrega. É essa oração que o Espírito de Deus quer de você.
É isso que o Espírito de Deus quer de você. Olha o que Davi fala. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. O meu gemido não te oculto. Toda a minha criatura, todas as minhas vontades, faça o que o Senhor quiser. Se eu quer passar na minha casa, passa lá em casa, Jesus. Vá na minha vida, Jesus. Mexe com minha estrutura, Jesus. O Senhor quer fazer uma mudança radical, muda tudo, tira tudo, coloca o que o Senhor quiser implantar, faz o que o Senhor quiser fazer. É mexer na minha personalidade, tanto faz, quem importa? Eu sou insuportável, o Senhor quer, aqui está o meu caráter, o meu gênio difícil, minha personalidade vingativa, as minhas marcas,